filósofo soviético Vygotsky. Em um livro de Vygotsky intitulado Psicologia da Arte, em certo momento ele está comparando, melhor dizendo, em certo momento ele está analisando as relações entre arte e vida. E aí ele indaga: a arte seria reprodução direta do que está na vida cotidiana das pessoas? Ou a arte seria algo totalmente distante e sem nenhum contato com a vida das pessoas? Ele diz: nenhuma coisa nem outra. A arte, diz Vygotsky, ela toma sim, ela pega sim material da vida das pessoas. Mas a arte transforma esse material de tal maneira que quando a pessoa toma contato com isso que vem da vida, mas agora remodelado de maneira artística, a pessoa vê a vida humana de outra forma. A pessoa vê os dramas, os conflitos, as lutas, as emoções, os sentimentos humanos de outra forma. Vygotsky diz: se a arte limitasse-se a reproduzir o que está na vida cotidiana das pessoas, sem operar nenhuma transformação nesse material, seria como um dos milagres descritos na Bíblia, que é o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Então estava lá Jesus, e apareceu uma multidão que estava com fome, e tinha lá uma cesta com alguns peixes, outra com alguns pães. E aí o milagre foi que saíram distribuindo, e deu peixe e pão para todo mundo, e ainda o que sobrou encheu mais cestas do que tinha no começo. É o famoso milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Vygotsky diz: esse é um milagre desolador. Porque peixe e pão as pessoas já comiam em casa. E todo mundo ali, naquele dia, só comeu peixe e pão. Pão e peixe. E mais nada. É um milagre que não transformou nada. É um milagre que não criou nada novo. É um milagre que só realizou uma operação quantitativa. Aí diz Vygotsky: a relação entre a arte e a vida não se expressa por esse milagre. A relação entre a arte e a vida, diz Vygotsky, ela é análoga a um outro milagre que tem na Bíblia. Esse sim, dos bons. A transformação da água em vinho. Ali foi criado algo novo. Ali partiu-se do que existia para criar-se algo novo. Houve transformação. E uma transformação que criou algo superior. Porque vamos admitir, o vinho é muito melhor do que a água. Então, Vygotsky diz: as relações entre a arte e a vida são relações como o vinho e a água. A arte transforma. A arte mostra o mundo ao ser humano de uma forma diferente. Mas ela não mostra outra coisa que não seja o mundo humano. Só que por meio da arte nós vemos o mundo humano para além do que nós somos capazes de ver no nosso dia a dia. É por isso que a arte é tão importante para a vida humana. É por isso que a arte pode tornar a vida humana tão mais rica. Não porque ela seja um refúgio, uma fuga da realidade, muito pelo contrário. Porque ela nos mostra a realidade humana, mas de uma maneira tão mais rica, tão mais intensa, tão mais profunda, que é muito raro que nós consigamos vivenciar no nosso cotidiano aquilo que vivenciamos por meio da arte. Ou seja, a arte traz para a vida humana, para a vida do indivíduo, a vida
condensada da humanidade. Ela permite que o indivíduo viva 1000 vidas numa só. Bem, eu acho que isso é uma boa referência, é uma boa indicação para pensarmos sobre os conhecimentos na escola. Os conhecimentos na escola, sejam eles da ciência, das artes ou da filosofia, deveriam produzir nos indivíduos mudanças radicais em termos da sua visão de mundo. Deveriam produzir no indivíduo a ampliação, o aprofundamento, as rupturas, de tal maneira que o indivíduo alcançasse níveis de compreensão da realidade a partir dos quais ele não pudesse mais retroceder. A partir dos quais ele não pudesse mais retroceder a formas de entendimento da realidade mais primitivas que ele tinha em momentos anteriores. A escola deveria produzir isso. E se a escola produzisse isso, e quando a escola produz isso, porque às vezes ela produz isso, quando ela produz isso, ela está apontando na direção de uma cultura universal. Ela está apontando na direção de uma sociedade que incorpore toda a riqueza construída, produzida, conquistada pela humanidade até agora, elevando essa riqueza a um outro nível, transformando-a. É o que nós podemos chamar de um processo de superação por incorporação. Uma cultura universal que supere o que nós temos hoje como cultura humana, mas supere incorporando e elevando a um nível superior. Isso, porém, nós hoje só podemos contribuir nessa direção, porque a concretização plena dessa perspectiva requer uma transformação social radical. Requer a construção de uma outra sociedade. Mas, como educador, eu tenho defendido que nós podemos, sim, contribuir decisivamente para a transformação da sociedade. E podemos fazê-lo por meio do nosso trabalho. E o nosso trabalho é ensinar. E o nosso trabalho é transmitir o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Sabendo que isso encontrará grandes barreiras, encontra grandes barreiras no dia a dia desta sociedade, porque, ao contrário do que muita gente pensa, que nós vivemos numa sociedade do conhecimento, eu afirmo que nós vivemos numa sociedade das ilusões. E acerca das ilusões, afirmou o pensador alemão Karl Marx, em um dos seus textos, o seguinte. Ele disse: acabar com as ilusões sobre uma determinada realidade requer que nós superemos uma realidade que precisa de ilusões. Então, nós precisamos fazer as duas coisas. Nós precisamos lutar contra as ilusões e precisamos transformar a sociedade que, para existir, precisa alimentar nas pessoas ilusões. Acho que, se nós lutarmos por essas duas coisas, poderemos transformar o mundo, transformar a nós mesmos e poderemos, enfim, fazer do trabalho do professor algo pleno de sentido, algo que realmente se justifique como uma atividade central na sociedade, que é a atividade de formação das pessoas, a atividade de formação humana. Obrigado.